Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 14 a 16. Todas as mensagens pregadas pelo apóstolo da igreja têm que ser baseadas na Bíblia Sagrada. Qualquer palavra que não proceda da boca de Deus não é pão para a vida. É palavra, passa, entra num ouvido e sai no outro. Mas a palavra de Deus permanece. Por isso estamos construindo nossa vida sobre valores eternos. E ainda bem que você veio aqui esta manhã à igreja. Ainda bem que você veio investir na sua própria vida e na sua relação com Deus. Filipenses 2, 14 a 16 diz assim: fazei tudo, sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Que esta palavra abençoe todos os corações, que ela conforte, que ela console, anime, encoraje você a viver a Bíblia Sagrada. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos diante da Bíblia Sagrada, a palavra por excelência, a única palavra que é viva, que é eficaz, que é cortante como uma espada de dois gumes, a palavra da autoridade do nome do Senhor, a palavra que não volta vazia, a palavra que tem desígnios e que Deus vela para que ela se cumpra. Revela-te, Senhor, a todos, sem exceção, neste ministério, aqueles aqui presentes, aqueles à distância, mas que são tua noiva, tua igreja, tuas ovelhas, que têm a capacidade de um tímpano ovelino, que ouvirão somente a voz de Deus, e que não ouvirão vozes de estranhos, e seguirão o Mestre. Fala-nos, Deus, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos segundo a presciência, a prognose de Deus, chamados com uma santa vocação, aqueles que foram selados para o dia da redenção, aqueles que são selo do meu apostolado e cartas escritas pelo Deus vivente. Estou lhe falando da sua identidade em Cristo, meus filhos, meus amados. Nós vivemos numa sociedade que adora reclamar. Imagine você que não existe povo nesta terra mais indulgente, mais clemente, mais tolerante do que o povo brasileiro. Contudo, também somos nós uma sociedade cheia de descontentamento. Nossa sociedade, pelos problemas que se vivem aí fora, produziu uma geração queixosa.
E nós sabemos que esta geração queixosa também, infelizmente, é parte das famílias, é parte da sociedade, é parte da igreja. E nós sabemos que o queixoso, à luz da Bíblia, é o murmurador. E eu quero lhe falar desde o início que murmuração é um vício, tal qual o indivíduo que se alcooliza, que fuma maconha, que cheira cocaína, é no mesmo nível de destruição. Então a murmuração e o descontentamento estão em todos os lugares da nossa sociedade. Está na casa, está na escola, está na universidade, está na repartição pública, no trabalho, nas relações sociais, mas está também na igreja. E eu queria lembrar ao povo de Deus, pois para isso eu estou neste altar, para ser profeta vivo para a tua vida, que as Escrituras Sagradas têm algo muito profundo, que tem que ser ensinado sobre a murmuração e o descontentamento, a queixa, a lamúria. Eu na quarta-feira anterior havia mostrado que a murmuração é acima de tudo uma expressão de ingratidão para com Deus. E é um fato absolutamente antissocial. Então você veja que Paulo escreve aos Filipenses e diz: olha, nós não devemos murmurar nem fazer contendas, isso tem que ser um status de vida espiritual. O crente legítimo, verdadeiro, honesto, sincero, comprometido, nascido de novo, ele não pode ser um murmurador, nem pode andar em contendas. Pastor, mas é isso que mais se vê aí fora? Infelizmente, você disse a verdade. E ele disse: fazei tudo sem murmurações, para que vos torneis irrepreensíveis, pessoas sinceras, filhos de Deus, inculpáveis. Você veja, eu não posso ser um filho de Deus na verdadeira acessão da palavra, inculpável e irrepreensível, se eu for um murmurador. E Paulo disse que vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. E se a geração de 2000 anos atrás era pervertida e corrupta, imagina a sociedade que vivemos hoje. Então ele disse: por causa de uma geração e de uma sociedade corrupta e pervertida, nós não podemos ser pessoas de murmuração, porque se não murmurarmos, diz a palavra, nós vamos resplandecer como luzeiros no mundo. Quer dizer que se eu murmurar, eu não sou luz, eu resplandeço trevas. Então, meus amados irmãos, minha família, meus filhos amados, vemos isto começando pela juventude aí fora. Você vê uma juventude insatisfeita, aversa às responsabilidades, nada é como eles gostariam que fosse. Parece que é uma insatisfação crônica, generalizada. Há famílias onde é o jovem que manda, os pais não exercem autoridade, filhos controladores, sem paradigmas, sem regras, sem limites, sem arcar com responsabilidade. Eu penso mesmo que o Brasil está hoje gerando aqueles que no futuro serão homens e mulheres irresponsáveis, por causa da questão da murmuração. Lucas 12:15 disse: então lhes recomendou: tendo cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste só na abundância de bens. Eu não posso ser revelado pelo que eu tenho que ser mostrado pelo que eu sou.
E você sabe que a sociedade que nós vivemos, ela é sempre voltada para o que as pessoas têm, não para o que as pessoas são. Até a nossa vida política. Vivemos uma democracia, é verdade, mas uma democracia cheia de fragilidades, e por causa das fragilidades, há pessoas que fazem coisas nada democráticas, por causa da fragilidade da democracia. Então, nós vivemos numa geração, hoje, de adultos infantilizados, que se sentem interiormente vazios, e você veja, vivendo de queixas, vivendo de murmuração, e é hoje, você vê, a queixa do jovem que não tem Deus, é uma queixa de que a coisa não está bem, porque os meus pais não prestam, o papai é quadrado, que a mãe não entende nada. Isso se chama murmuração, queixoso. Isso leva a vida para o fundo do poço. Então, quando eu entro nessa rotina da murmuração, da queixa, eu me torno uma pessoa ansiosa, às vezes até enfurecida. A queixa e a murmuração geram um comportamento contumaz, doentio. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ser luzeiros que resplandecem no meio da sociedade pervertida e corrupta. Mas como é que eu posso ser luzeiro se os meus lábios são murmuradores? Não posso. Isto é um comportamento doentio. Há pessoas que desde que acordam, se deitam, estão murmurando, estão se queixando, estão falando mal. Então, meu amado, se uma pessoa vive e dizendo, mas as coisas não são como eu quero que sejam, aí começa o início da murmuração. Não há contentamento, começa a ansiedade tomando conta da pessoa, as preocupações. Você sabe, Jesus diz, não andeis aflitos, não andeis preocupados, não andeis ansiosos. Portanto, as preocupações, elas são toleradas, se levam a pessoa a agir de forma sensata e equilibrada. Mas se o caminho da ansiedade e da aflição for sempre acompanhado de queixas e murmurações, isto é uma doença espiritual, se chama insensatez. Então nós estamos ensinando a igreja a não permitir, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é um pai, é uma mãe, não permita dentro de casa murmuração. Não permita que seus filhos murmurem. Não permita que numa reunião familiar se murmure. Não permita que no seu trabalho se murmure. Mas o que é murmuração? Olha, a murmuração do original grego, ele é comparado a uma onda que vai batendo na areia, na areia da praia. Você sabe, é aquela queixa, aquela lamúria, aquela insatisfação, aquela acusação, aquele falar mal, aquele juízo, mau juízo. Isso se chama murmuração. Pastor, e em termos espirituais, onde se encontra na palavra o perfil de maior murmuração e contenda entre o povo de Deus? Onde está o ponto que as pessoas mais reagem? Soberania de Deus. Você sabe, um dos reformadores, Lutero, disse que se o homem pensar que tem qualquer tipo de participação na questão da salvação, por menor que seja, por mínimo que seja, este homem não conhece Deus nem a palavra. Porque a Bíblia deixa claro que o homem sem Deus está morto em pecados e delitos. Não há um justo, não há um sequer, não há quem busque, não há quem entenda, todos se desviaram. Então, Deus soberanamente faz as coisas.
Aliás, Jesus disse isso: o homem não poderá receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Mas a noção de soberania é muito frágil na vida do povo de Deus. E então as pessoas pensam que é por obras, ou pensam que elas têm autoridade sobre Deus. E aí começa a murmuração espiritual. Ela deixa de ser apenas uma murmuração social para ser uma murmuração espiritual. E a grande queixa do ser humano, do cristão, é: não, Deus tem que. Se eu fizer, se Deus não fizer. Então começa a criar um homem grande e um Deus pequenino. Um homem poderoso e um Deus fragilizado. Não aceita esse conceito, por favor. A Bíblia diz que Ele é Rei de reis, Ele é Senhor de senhores, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Criador de todas as coisas. Nada do que existe existiria se não fosse por Jesus Cristo. Sim, mas então criaram uma doutrina para roubar a glória de Deus, para tirar a soberania de Deus, chamada livre-arbítrio. É verdade. Você sabe que livre-arbítrio não está na Bíblia? Os hispânicos dizem livre albedrío. Não está na Bíblia. Os americanos chamam de free will. Não está na Bíblia. Esse é um conceito que não tem nada a ver com a soberania. A palavra soberano vem do original grego despotes, aquele que tem poder para erguer, abater, levantar, ferir, matar, criar, gerar. Esse é Deus. E Ele é soberano. Ele é soberano, diz a Bíblia Sagrada. Ele é soberano. Então, quando as pessoas querem exercer um tipo de autoridade que não têm, elas estão pensando a respeito delas além do que deveriam de pensar. Eu pessoalmente, Miguel Ângelo Ferreira, eu não tenho coragem de tocar na glória de Deus, porque eu poderia cair morto aqui. E quando alguém tenta dizer: não, mas fui eu que fiz no apóstolo, eu digo: te rechaço, foi Deus que fez. Não deixe o homem querer ser Deus, roubando a glória que pertence somente a Deus. Você não está aqui por minha causa, você está aqui por Deus. Você está aqui pela palavra, pelo chamado, pela vocação, por aquilo que Deus começou desde antes da fundação do mundo na tua vida. Ele te conheceu antes de papai e mamãe te gerarem. Você é um predestinado. E isto tudo que eu estou dizendo está provando a soberania de Deus. Ele começa a obra, Ele termina. Ele tem o querer, tem o realizar. Então, esta discussão: eu não creio nesta parte da Bíblia, mas eu creio nisto aqui, esta não, então eu arranco esta página, este eu não concordo, eu tiro. E há pessoas que ficariam com 3 folhas. Porque se sentem Deus. Você sabe que esta foi uma discussão imensa, profunda, intrigante, instigante, que Paulo teve com a igreja de Roma. E essa mensagem a Roma não foi apenas para a igreja de Roma, foi para a nossa, foi para o povo de Deus, até Jesus voltar. E em Romanos 9:20 ele diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Você sabe que os murmuradores discutem com Deus. Senhor, se o Senhor não fizer assim, você está tramado. No próximo domingo eu não vou à igreja. Deus, eu quero isto, e se não for desta forma. E então fizeram de Deus um moço de recados. Senhor, fala, meu filho.
guarda a minha casa, ouviu? Sim, senhor. Senhor, dirige o meu carro. Você é o motorista. Olha, claro, eu sou o teu motorista. Esta ideia de que o Senhor guarda, o Senhor faz, de que o homem... Isto é uma discussão, isto é uma baita de uma murmuração. Então Paulo diz, quem és tu, ó homem? Está mostrando um homem pequenino e um Deus soberano, um déspotas. Por que você discute com Deus? Por que você diz que não acredita no dízimo? Por que você acha que não tem que orar? Por que você acha que não tem que perdoar? Por que você acha que não tem que amar? Então, ele começa uma discussão impactante com a igreja de Roma e diz, que és tu, ó homem, para discutires com Deus? E ele diz então, porventura tem um objeto, pode o objeto perguntar a quem o fez? Quer dizer que eu não sou somente o filho da dona Laura com o senhor Amílcar. Não, dona Laura e o senhor Amílcar fizeram a minha carne. Mas a minha verdadeira identidade é um espírito. Eu sou um espírito angelical, você é um espírito angelical que habita num corpo de carne, ossos, pele, sangue e tendões. Cérebro, mente de Cristo, coração circuncidado, corpo, templo do Espírito Santo. Mas a nossa verdadeira identidade é espírito. Nós somos um espírito que tem a medida angelical que habita num corpo. Então ele diz, quem é que fez este corpo? Quem é que no ventre da minha mãe deu o molde e fez o Michelangelo? Foi Deus. Escreveu até todos os meus dias no livro da vida, quando nenhum deles havia ainda. Isto é soberania? Isso não se pode discutir. Por isso é que eu ensino a igreja, e a igreja legítima entende isto. Se está na Bíblia, eu creio. Não é para discutir com Deus. Então, quem és tu, homem, para discutir? Porque o que eu vejo na internet é gente malhando em Deus, discutindo quente. E Deus fica no trono roendo unhas. Ai meu Deus, porque eu fiz este homem assim? Ele disse, você pode perguntar a quem fez, porque me fizeste assim? Então essa é a grande discussão. Quem és tu, homem? Quando eu começo a discutir contra Deus, eu estou atacando a soberania de Deus. E você sabe, queixar-se contra Deus, murmurar contra Deus, para nós cristãos tementes, é inconcebível, é inaceitável, é blasfêmia, é confiar desconfiando. Que desgraça de audácia, não é, meu querido Dr. Ford? Que desgraça de audácia, uma pessoa confiar desconfiando de Deus. E qual é o ponto que é tão atacado, que eu penso, Deus, pode o indivíduo cristão atacar a Bíblia e Deus? Ele pode dizer, quizás eu não entendo, mas partir para o campo de batalha com Deus é um desastre, é uma blasfêmia. Qual é o ponto mais atacado na Bíblia? É a predestinação. Você veja, ele continua explicando no versículo 21, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro de desonra? Então Deus está dizendo que nós somos massa, e que ele é o oleiro, e diz que ele tem direito. Sabe por que ele tem direito? Porque ele é soberano. Quem põe e dispõe é Deus, quem chama ou rechaça é Deus. Então não tem o oleiro direito sobre a mesma massa para fazer um vaso. O que isso é do original, apóstolo? Quem é esta massa? Se você for no King James Version, na versão original do King James, ele diz from the same womb,
do mesmo ventre, da mesma massa, do mesmo ventre, fez um vaso de honra. Que ventre é esse que deu um vaso de honra e um vaso de desonra? Eva. Adão e Eva tiveram Abel, vaso de honra, e Caim, vaso de desonra. Mas quem permitiu isso tudo? O soberano. O soberano. Ele tem direito do mesmo vaso, do mesmo ventre. Então quer dizer que Abel e Caim soberanamente significam as duas sementes? Sim. A semente da salvação e a semente da perdição. Pastor, mas Deus tem que salvar a todos. Deus tem que quê? Deus salva quem Ele quer. Essa murmuração, essa é a murmuração que eu estou te a falar. É a pessoa que diz, mas Deus teria que fazer, mas Deus... E ele diz, espera aí, você não pode discutir comigo, eu faço um vaso de honra e um vaso de desonra. Pastor, então me prove que Caim era do mal. Claro que eu te provo, meu amado. Eu estou aqui para te provar tudo. Olha lá o que diz em 1 João 3,12. Não segundo Caim, que era do vaso de desonra. Ele assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Mal e justo. Semente da perdição, semente da salvação. Assassino, filho da perdição. Abel, filho da salvação. Diz que ele era do maligno. Quer dizer que from the same womb, do mesmo ventre, Eva deu um filho que tinha pacto com o diabo, maligno. Ouça, quem lhe está dizendo isso não é o Miguel Ângelo. É para você entender o que é soberania. Diz que ela teve um filho que era do maligno e depois teve um filho que era da salvação. Do mesmo ventre, da mesma massa. Então, Romanos 9, 22 a 24 diz, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a... Quer dizer que há sementes nesta terra que são para a perdição. Eu não concordo. Então você é Deus. Porque Ele diz que tem. Sim, porque você vê coisas inacreditáveis na nossa sociedade, no mundo. Gente, eu estava vendo uns vídeos do que está ocorrendo na Síria e no Iraque. Chegou uma hora, eu tive que desligar, disse, não aguento mais, cara. A dor de ver pessoas degoladas, decapitadas, mortas, explodidas. Você acha que uma pessoa que faz isto como ser humano é do bem? Ou pode ser do bem? É do maligno. É a semente da perdição. Deus suporta com muita longanimidade. Você sabe que essa história aqui veio lá da desobediência de Adão e Eva. Quando a serpente levou Adão e Eva ao pecado, você sabe que a serpente estava ali encarnada, era Lúcifer encarnado, o anjo de luz que se tornou diabo, se tornou Satanás, o adversário, estava ali encarnado numa serpente. E o que Deus deveria ter feito se fosse como nós pensamos, passar o cerol e cortar-lhe o pescoço? Mas Deus não poderia ser mau com a sua criação. Então Ele disse, eu vou permitir que no ventre de uma mulher Satanás seja condenado o resto da vida. Eu vou permitir que no ventre de Eva nasça um filho da perdição, maligno, que foi Caim. Deus não poderia matar o que Ele amava. Porque quando Deus fez Lúcifer, já sabia que ele ia cair, mas Ele fez de um anjo de luz. Então a forma de perpetuar o maligno foi através de Caim,
E daí são os jamorreus, jebuseus, os heteus, os fariseus. Todos esses eus da Bíblia são filhos da perdição. Não se salvam. Mas eu acho isso injusto, Deus. Eu vou continuar para você não ficar dizendo injusto. Vamos lá, 23. A fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Quer dizer que há pessoas destinadas à perdição a partir de Abel, de Caim. Mas diz que há pessoas que ele preparou de antemão. Quer dizer, quando Deus criou todas as coisas, sol, lua, estrelas, ele criou todos os espíritos predestinados para a salvação. Quer dizer que a nossa vida não começa em Caim. A nossa vida é desde antes da fundação. Antes dos tempos eternos. Quer dizer que quando Deus criou o meu espírito, criou todos os espíritos, até que um dia, em 20 de março de 1953, saiu lá o Miguel Ângelo, cabeçudo, 4 quilos 850, mas quando eu nasci, eu já era de Deus. Quando você nasceu, você já era de Deus. Ele soberanamente predestinou. E ele disse, os quais somos nós, a quem Deus chamou não só dentre os judeus, mas também os gentios. Somos vasos de honra. E quando eu digo somos, quer dizer a igreja de Jesus, ao longo de todos os séculos, até Jesus voltar. Então, em versículos 11 a 13 do mesmo livro 9 de Romanos, ele dá a explicação. Ele diz assim: ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Pastor, mas como é Deus? Ama uma pessoa e aborrece de outra? Ah, sim, porque Jacó era a semente da salvação e Esaú era o filho da perdição. Depois ele diz no versículos 14 a 18: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Os murmuradores de plantão dizem, isso é uma injustiça. Deus teria que salvar a todos. Ué, mas Deus quis salvar os que Ele predestinou. Ele é soberano. Amado, eu me habituei a nunca discutir com Deus. Nunca. Eu não tenho peito nem calças para discutir com Deus. Nunca. Eu digo, sim, Senhor, Tu é que sabes. Eu não sei, eu sou limitado, eu sou vaso de barro. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ele disse a Moisés, eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, não depende do livre-arbítrio, mas de usar Deus a sua misericórdia. E olha, amados, Deus usou misericórdia para conosco. Estávamos perdidos em pecados e delitos, estávamos mortos. Andávamos como os filhos da ira nesse mundo, fazíamos a vontade do Satanás, sabe, alguns pintaram, bordaram, passaram, só Deus sabe porquê, mas Deus disse, a Escritura diz, para isto mesmo te levantei, para mostrar a ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, agora vem a soberania novamente, olha lá, tem Ele misericórdia de quem quer. E obrigado que tu tivesse de mim. Fala aí também, fala. Obrigado que tivesse de mim. E ele endurece quem lhe apraz. O filho da perdição é endurecido. Ele não recebe a palavra. É o homem natural. Ele acha o que da Bíblia? Loucura. E o filho de Deus? Aceita, recebe, confessa, acredita, diz amém, glória a Deus. Mas isso o Senhor está querendo que eu seja uma marionete. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu prefiro ser uma marionete de Deus do que uma Ferrari do diabo, amado. Segura essa aí. Eu prefiro. Então,
Diz que Ele tem misericórdia de quem quer. Então por que eu vou discutir com Deus? Você sabe, é como a história do velho pregador que contava. Diz que um ônibus com 40 pessoas e caiu numa ponte num rio. Tinha um pastor de ovelhas que viu o ônibus cair, pulou dentro da água e conseguiu salvar dos 45 passageiros, ele salvou 30. Os outros ele não conseguiu. E chega a polícia e diz: quem salvou estas pessoas que estão aqui? E o pastor diz: eu. Por que você não salvou os outros que ficaram lá, os 15? Ah, não consegui. Então você está preso. Você tinha que ter salvo todos. Caramba, eu só consegui salvar 30, eram 45, não deu mais. Ah, você tem que ser preso. É isso que se faz com Deus. Deus disse: eu salvei a minha igreja. Por que o Senhor não salvou a todos? Porque Ele é o oleiro, fez vasos de honra e vasos de desonra. Diz que o vaso de desonra é duro. Olha, você pode falar a um vaso de desonra do amor de Jesus, pode falar do seu testemunho, pode contar a obra que Deus fez, quem você era, quem é hoje, o pai maravilhoso que você é, a esposa maravilhosa que você é. Olha como disse a Adriana, bebia, alcoolizada, dá uma cerveja para ela que ela fica calma. Olha, a transformação, você pode contar estas coisas todas. Quem é filho do diabo vai dizer: ah, besteira, eu quero é Rock in Rio, cara. Eu quero é samba, eu quero um pagode, eu quero uma bebidinha. Esse negócio de igreja, porque ele não foi feito, não é vocacionado santamente por Deus. Agora, quem tem uma chamada santa que foi vocacionado por Deus, domingo ele acorda às 4 horas da manhã, não consegue dormir mais. Que horas eu vou para a igreja? Quando é que vai começar o culto? Eu quero ouvir a mensagem, eu quero bater palmas, eu quero louvar. O filho do diabo vai para o Maracanã e berra: Flamengo! Vasco empatou outra vez, vai começar mal. Depois diz: igreja? Não nasci para isso. Aí é verdade, não nasceu mesmo. Isto é uma chamada santa. Você vê como é que você, ovelha, você está aqui quase 3 horas sentado, quieto, nem vontade de xixi você tem. O teu rim está lá parado. Espera o final do culto. Porque você tem uma vocação santa. Isto é um privilégio. Olha, amado, ser de Jesus Cristo é o maior privilégio do mundo. Você dizer: eu sou salvo para sempre. E ao seu nome. Isso que você acabou de dizer. Você quer dizer: o Senhor é o meu pastor, eu posso tudo, Deus faz o querer e o começou a boa obra aí. Vocês veem este password, senha contra senha, senha contra senha. Só o eleito sabe isto, amado. Glória a Deus. Will, sinto a presença do Senhor, hein? Você sabe, quando a gente fala de soberania, anjo cai aqui dentro do altar, o Espírito se move na igreja, ele arranca a doença, ele tira a prisão emocional, ele cura. Diga glória a Deus. Diga mais forte, glorifica forte, glorifica forte. Aleluia. Aleluia. Então, essa questão da soberania é a mais atacada na Bíblia. Aí vem os queixosos, os murmuradores, que exercem um efeito devastador na família, no trabalho, na igreja, porque o murmurador é destemperado emocional. Judas disse isso, Judas 11 disse: ai deles, porque prosseguiram o caminho de Caim,
movidos na ganância, se precipitaram no erro de Balaão, pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, festas de fraternidade, banqueteando juntos, sem qualquer recado, pastores que assim mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos destes produzidos, duplamente mortas, desarraigados, ondas bravias do mar que espumejam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais têm sido guardadas na ingridão das trevas para sempre. E quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre duas santas míriades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, descontentes, andam segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são adoradores dos outros por motivos interesseiros. Você veja como é que Deus, realmente Deus não aceita, porque é um pecado profundo, é muito contagioso, é um péssimo testemunho. Amados, nós temos que nos proteger a nós, nossa família, nossa igreja, porque não vivemos num lamaçal queixoso, descontente, murmurador, ansioso. Isto é uma miséria de vida. Por isso Deus faz um warning, uma advertência. Ele diz em 1 Coríntios 10, 8: não pratiquemos imoralidade como algum deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas vos sobrevêm, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritos para a nossa advertência nossa. Quer dizer que quando Deus começou a tratar desta questão da murmuração lá com o povo hebreu, que eu tenho passado todos os dias esta mensagem, ele disse a Paulo: Paulo, escreve para a igreja do final dos tempos um fato que ocorreu há quase 5.000 anos atrás, para ser advertência à igreja. E diz à igreja: olha, aquela gente toda morreu por causa da murmuração. Murmura-se contra Deus, murmura contra o marido, contra a esposa, contra o céu, contra a terra, contra a doutrina, contra a família, contra o governo. Isto é parte de uma geração doente. Eu vou vos mostrar uma vez mais, sem ser prolixo, data vénia, mas eu tenho que fazer isso por um mandato do Senhor. Mas eu tenho passado aqui um post para você saber por que você tem que ter cuidado na sua relação com o pastor e orar pelos pastores da igreja. Vamos ver se eu consigo ler aqui. 97% dos pastores já foram traídos e falsamente acusados pelos seus líderes de confiança dentro da igreja. 70% dos pastores batalham contra a depressão. 1.500 pastores desistem a cada mês da obra. Só 10% se aposentam como pastores. 80% dos pastores se sentem desencorajados. 94% das famílias dos pastores sentem a pressão do ministério. 78% dos pastores não têm amigos íntimos. 90% dos pastores trabalham de 55 a 75 horas por semana. Um índice elevadíssimo de pastores já pensaram ou tentaram suicídio. É dramático. É dramático. Esta é a realidade do mundo espiritual que eu profetizo, amado. Aqui diabo não se cria nesta igreja. Não se cria. Eu não tolero, espero que você não tolere, se terminar o culto e alguém te chamar lá fora e começar a beber, blá blá blá, você rechaça, diga: ó demônio, teu lugar no inferno. Tem minha autoridade para fazer isso. Não deixe o veneno que Deus disse: olha, isso foi escrito para a vossa advertência. Então, onde isto tudo começou? Começou quando Deus disse a Moisés para separar 12 espias. Vamos lá, Números 13:1 disse o Senhor a Moisés. Então ele disse: olha, você vai me separar 12 homens dos melhores
do povo, os príncipes, os cabeças, e manda espiar a terra que eu prometi vos dar. E diz o versículo 27 a 30, aí, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que enviaste, verdadeiramente, mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes, fortificadas. Vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitaram Negueb, os heteus, jebuseus, amorreus. Está vendo esta gente, amuzeu, rebuseu? Isto tudo que está aqui são filhos da perdição. Eles não podem ter vitória sobre o Filho de Deus. Aí quando Josué e Caleb começaram a ver que os 10 espias começaram a dizer palavras já de murmuração, diz o versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos, possuamos a terra, nós vamos prevalecer. Veja o que é a fé. Só a fé vence, amado. Não importa o que os nossos olhos físicos vejam, a fé vence. E diz a palavra do Senhor: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, ele é mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os moradores, todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali os gigantes, filhos de Anak, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim, aos próprios olhos éramos e aos olhos dele. Então, você vê, esta gente que começou a murmurar, começou a difamar, começou a infamar. Olha, eu acho que todos nós aqui já fomos vítimas de um murmurador. Quando eles começaram a dizer isto, os 10 espias que eu chamo de profetas da destruição, amado, não ouça uma voz destrutiva, murmuradora, não ouça. Bata o telefone, delete, não aceite, tire do WhatsApp, apague, cancele, porque os murmuradores estão aí. Isto é contumaz, isto faz parte da sociedade. Então esses 10 profetas da destruição puseram a nação toda de joelhos, reclamando. Olha o que dizem Números 14:1. Levantou-se, pois, a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos começaram a chorar, porque a murmuração contamina, é veneno. Não deixe os seus filhos fazerem isso. Não deixe na sua casa. Se a sua esposa ou o seu marido disserem alguma coisa que vai contaminar, vamos parar por aqui, porque Deus disse: eu escrevo isto para vossa advertência. Não deixe. Então, em Números 14, 36 a 37, ele disse: os homens que Moisés mandara espiar a terra, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Eu não quero morrer de praga. Eu não quero deixar de ser um luzeiro nesta nação. Eu quero ser um homem irrepreensível, porque você sabe, depois que eu lhe ministrei, já vamos na 5ª mensagem, eu penso que você já tem uma ideia firmada do que Deus pensa a respeito do murmurador. Eu creio que todos já temos uma ideia firmada, porque murmurar é espalhar veneno, é pernicioso, é queixar-se, é contaminar, é agitar o coração das pessoas, é fazer o pânico se espalhar. É isso que Deus não quer. E em 1 Coríntios, vamos voltar lá 10, 5 e 11, ele diz: Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, por causa da murmuração. Estas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa. Então Deus está falando à igreja. Eu creio que todos nós já temos uma ideia bem firmada do que Deus pensa, não é do que nós pensamos, do que Deus pensa a respeito do murmurador. E nós estamos aqui para aprender com os erros de Israel. Eles foram murmuradores, foram destruídos. E claro, você também já está entendendo que a murmuração é um sintoma de um problema espiritual profundo. É o fracasso de não se confiar em Deus. É a derrota de não se submeter à soberania de Deus. 1 João 5,10 assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si testemunho.
Aquele que não dá crédito a Deus o faz de mentiroso. Quer dizer que quando eu discuto sobre a soberania, quando eu não estou de acordo com a Bíblia, quando eu uso lábios profanos, eu estou chamando Deus de quê? Mentiroso. Você sabe quantos milhões de cristãos chamam Deus de mentiroso? Todos os dias. Porque não dão crédito à palavra. Se eu dou crédito a uma bula de um remédio que o médico me passou, por que razão eu não dou crédito à Bíblia Sagrada? Lamentações 3,39 diz: porque pois se queixa o homem vivente. Olha, então queixe dos próprios pecados. Queixe, se você murmura, então murmure de você, contra você, não murmure contra Deus, nem contra a sociedade, nem contra o pastor, nem contra a igreja, nem contra o marido, nem contra a esposa. Eu acho que a pessoa quiser murmurar, murmure dela. Agora então, você já está entendendo a ordem de Paulo em Filipenses 2,14, olha lá. Fazei tudo sem murmurações. Depois ele diz no versículo 12: assim, pois, amados, como sempre obedeceis, não só na minha presença, mas agora na minha ausência, desenvolvei a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua vós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Então, eu tenho já firme no meu coração, na minha mente, o que é prejudicial à murmuração. Pastor, mas eu gosto de desabafar. Desabafa sozinho. Vai no toalete, liga o chuveiro, não uso muito, estamos com pouca água. Ama um pouco, ninguém vai ouvir você desabafar. E grita para você. Mas não grite contra os outros, porque quando Deus está agindo, quando Deus está operando, nós não podemos nos queixar. Claro que a vida nem sempre é como nós gostaríamos, mas nós temos que confiar e ser gratos, até por tudo que já temos, porque murmuração é uma expressão de descontentamento. Hebreus 13,5 diz isso: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Então, Deus dá-me um carro, Deus dá um carro. Deus, a gasolina está cara. Cara, você sabe que carro só anda com gasolina. Pega uma bicicleta. Senhor, eu queria ter filhos. Deus dá. Eu nem durmo. Essa criança com cólica a noite toda. Você está esperando o quê? Criança tem cólica. Senhor, o meu sonho era pegar um bebezinho no meu braço. Deus dá um bebê. Essa fralda aí, cheiro podre. Você pediu filho ou não pediu filho? Pediu carro ou não pediu? Senhor, dá-me uma casa. Deus dá uma casa. Nossa, que casa pequena. Deus dá uma maior. Poxa, preciso ter 10 empregados para limpar esta casa. Você quer casa ou não quer casa? Quer carro ou não quer carro? Senhor, o meu sonho era me casar. Deus dá um marido. Que coisa chata esse negócio dos homens, são todos... Gente, você pediu um marido. Deus deu um marido. Você agora diz que porque homem é chato. Homem... Eu sei que todos nós somos chatos. Você também é. Então nós não devemos questionar Deus, não devemos nos debater com Deus, nós devemos nos submeter. Por isso é que Tiago 5,9 diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes, eis que o juiz está à porta. Quer dizer que se eu me queixo de você, você de mim, murmuramos, o juiz está à porta. Ele tem visto. Porque o problema não é aqui na igreja, ninguém está murmurando. Na hora da casa, na hora do trabalho, choveu, coisa horrível, está calor, isto é deserto do Saara.
A igreja está quente, compramos ar-condicionado. Poxa, eu não vou à igreja porque ali é muito frio. Desliga o ar. Pô, aqui está muito quente. O juiz está à porta, mano. Então, Deus odeia a murmuração, amado. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que resplandecer como luzeiros. Nós temos que ter contentamento e caráter pelo que dizemos, pelo que somos. Somos cristãos obedientes, virtuosos. Temos que causar uma boa impressão. Somos luz. Somos luz. Então, deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. É assim. Pastor prega muito alto, nervosinho. Pastor prega baixo, deve estar em depressão. Pastor prega 1 hora, o cara quer me matar. Pastor pega 15 minutos, já não é mais o mesmo. O pastor anda na igreja, no púlpito, quer aparecer. O pastor fica quieto, deve estar doente. Só Jesus. Deus disse, olha, isto é para advertência da igreja, o juiz está à porta. Então, um cristão murmurador nunca terá uma influência positiva na sociedade. É incongruente você dizer que é um evangélico e depois é um murmurador. É incongruente. Nós somos redimidos, nós temos um Redentor, nós temos um Senhor. E Ele disse, você tem que resplandecer como luzeiro. Vivemos no meio de uma geração corrupta. Temos que ser pessoas inatacáveis. Isto é que a igreja tem que ensinar, mas não se aprende nas escolas, não se aprende na universidade. Nem legado espiritual nós recebemos dos nossos pais. Então nós temos que parar com essa questão, não tolerar. Murmurador é o pior testemunho que pode haver. É contaminador, é veneno. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Nós acreditamos na providência de Deus. Nós queremos desfrutar as bênçãos do Senhor. Queremos ter contentamento em Cristo. Uma vida de paz, sem ansiedade. E eu queria terminar com 1 de Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa... Então, pediu o marido, Deus deu o marido, é chato? Lança sobre Jesus. Pediu um emprego, Deus deu emprego, só essa merreca, agradeça a Deus pela merreca, porque começando de merreca em merreca que a pessoa vai ganhar, pá. Agora eu vou lá receber o salário na secretaria, recebi o meu salário, em vez de dizer, Senhor, obrigado pelo salário, Pai, tenho trabalho, tenho salário, não. O chefe lá do departamento, o pessoal entrega o envelope. Que merreca, hein? Bom, ainda descontou INSS, descontou CPMF. Fica com a merreca. Pô, eu vou agarrar a merreca e vou dizer, obrigado Deus, por causa da merreca, pá. Em tudo dai. Então, se eu for fiel em cima da merreca, eu vou chegar a ter um salário bom. É só ser dizimista, fiel a Deus. Amém? A alma generosa prosperará. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de... Diga, Senhor Jesus, tu tens cuidado de mim. Eu lanço sobre ti as minhas ansiedades, as minhas preocupações, os meus temores, confio em ti, creio em ti,
te amo de todo o meu coração, vou viver a Bíblia, a minha boca vai ser testemunho de salvação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E a su nombre toda a glória. Vamos ficar de pé. Eu estou muito feliz. Vamos dar graças a Deus. A bispa vai dar a bênção final. Quem está feliz, diga amém. Não vou perguntar o resto, bispo. Glória a Jesus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque saímos daqui deixando toda a ansiedade nas tuas mãos, Pai, mudando a nossa confissão, porque nós sabemos em quem temos crido. Pai amado, dá ordens aos teus anjos que levem o teu povo. Guarde-nos, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. Livra-nos, Senhor, de todos os males, Pai. E profetizamos uma semana cheia de bênçãos, cheia de saúde, cheia de vitórias, porque Tu és um Deus maravilhoso. Graça e paz, um dia abençoado, em nome de Jesus. Bom domingo, bom almoço. Aleluia.